Graça e paz, querido, graça e paz, querida. É um prazer estar novamente com você para poder abençoar a sua vida através de uma palavra. E eu tenho certeza que esse programa tem servido justamente para isso, para trazer uma palavra de esperança para a sua vida, para trazer uma palavra, de motivação, de encorajamento. E esse é o propósito desse programa realmente. É de fazer você entender o plano e o propósito de Deus para a sua vida. E hoje eu estou com uma palavra assim, muito especial, uma palavra vinda de Deus para poder preencher o nosso coração. E eu gostaria de ler um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25. Uma palavra muito interessante, uma palavra que Jesus ele nos confronta com ela. Nós estamos vivendo em um tempo em que tudo que se mais fala a respeito da crise econômica, a respeito da crise do nosso país, a respeito das corrupções, e isso às vezes deixa a gente meio abalado, isso tende a roubar a nossa fé, tenta roubar a nossa esperança, a nossa expectativa. Mas Jesus ele falou algo muito precioso para que nós pudéssemos entender que apesar de toda a crise que está acontecendo, a gente pode se refugiar nele, a gente pode ter esperança nele. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versos 25 em diante, diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andeis ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios é que procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Pois bem, nós acabamos de ler uma palavra aqui muito interessante, palavras de Jesus, e eu acredito que Jesus estava trazendo aquela palavra naquele momento, justamente porque havia uma multidão à sua volta, preocupada com os tesouros da terra, preocupada em ajuntar coisas na terra, preocupadas com a sua própria vida, preocupadas com o que aconteceria no outro dia. Eu aprendo com a palavra de Deus, amados, que nós podemos nos refugiar nele. Nós podemos ter segurança nele. Se você observar esse texto, ele começa dizendo que Jesus falando que nós não precisamos ficar ansiosos com as coisas dessa vida. Ele nos encoraja a crer nele, a acreditar nele, a entender que se nós colocarmos o nosso coração totalmente disponível para crer naquilo que ele pode fazer, aquilo vai acontecer na nossa vida. O texto diz assim, que nós não precisamos ficar
preocupados, ansiosos com aquilo que nós iremos comer, com aquilo que nós iremos beber, ou aquilo que nós iremos nos vestir. E uma coisa que me chama muito a atenção aqui é que ele fala que quem precisa se preocupar, quem precisa ficar ansioso, quem precisa ficar procurando, né, alguma coisa para poder tentar suprir as suas necessidades, são os ímpios. São aqueles que não acreditam em Deus. São aqueles que não creem que Deus pode, no curso da sua vida, cuidar deles. E o interessante é que Jesus usa exemplos aqui tremendos. Jesus usa exemplo das plantas, dos lírios do campo, e ele usa também o exemplo das aves. Ele fala, olha só, olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Ah, amados, quantas vezes nós nos descabelamos, nós ficamos tão preocupados com as coisas dessa vida, simplesmente porque nos falta fé. Jesus usa exemplo aqui das aves do céu. Elas não trabalham, elas não ajuntam em celeiros, mas a Bíblia diz que o Senhor as alimenta. O Senhor as alimenta. E Jesus faz uma pergunta: será que nós, que fomos criados à imagem e semelhança dele, não temos muito mais valor do que as aves do céu? Ele usa também um exemplo dos lírios do campo. E ele fala assim: e quanto ao vestuário, ou seja, quanto ao que havemos de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Jesus agora usa uma comparação de Salomão, o homem mais rico, o homem que alcançou coisas grandiosas aqui nessa terra. E Jesus faz uma comparação, diz que nem os lírios do campo, que nem Salomão, melhor dizendo, se vestiu como os lírios do campo. E ele faz essa comparação dizendo para nós o seguinte: por que nós, às vezes, ficamos tão preocupados com as coisas básicas da vida? Querido, ele fala o seguinte ainda, no versículo 30, pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Eu aprendo aqui uma coisa muito interessante. Eu aprendo que algo que nós precisamos realmente encher o nosso coração é de fé. Eu aprendo que algo que realmente nós precisamos colocar muito na nossa vida é fé. Porque às vezes nós nos desesperamos com coisas tão simples, simplesmente porque nós não temos fé. Nós não acreditamos de fato naquilo que Deus pode fazer. Eu olho para a história da palavra, na história do povo de Israel, e eu vejo ali um povo que estava atravessando num deserto, e o Senhor supria as necessidades daquele povo. O Senhor mandava, o maná diariamente. E detalhe, Deus ainda falava para eles não guardarem para o outro dia, porque o Senhor acrescentaria ao outro dia o maná de cada dia. Queridos, nós precisamos aprender muito com a palavra de Deus. Porque Deus mostra para nós que mesmo que diante de uma crise terrível que o país está atravessando, nós precisamos simplesmente acreditar que Ele pode suprir as nossas necessidades. A palavra de Deus diz que o nosso Deus suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz, em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, diz: lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nós precisamos nos atentar mais para o cuidado de Deus. Nós precisamos nos aperceber a respeito daquilo que Deus está fazendo à nossa volta, porque muitas vezes, amados, nós focamos apenas na crise, focamos apenas nos problemas,
focamos apenas naquilo que está acontecendo à nossa volta de ruim, mas acabamos por nos esquecer daquilo que Deus está fazendo à nossa volta. Lembre-se de uma coisa, Deus está agindo em todo o tempo ao nosso redor. Ele está cuidando de nós. Eu me lembro também da palavra que quando o profeta estava numa caverna, ele estava ali numa situação muito difícil, e a Bíblia diz que o Senhor enviou corvos para alimentar o profeta. Ah, irmãos, queridos, muitas vezes, de fato, a gente tem se esquecido do cuidado sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Muitas vezes, a gente se esquece daquilo que está na palavra. E às vezes a gente acaba se esquecendo das promessas que Deus faz ao seu povo. Deus, ele tem promessas para o seu povo. Mesmo diante de crises enormes, mesmo diante de crises terríveis, Deus tem promessas para o seu povo. E nós precisamos apenas crer. Jesus disse que nós somos homens de pequena fé. Jesus indagou aquelas pessoas que estavam ali à sua volta. Ele fez uma pergunta: não vos vestirá muito mais vós, homens de pequena fé? O que Jesus estava querendo dizer é o seguinte: se eu cuido das aves, se eu alimento as aves, se eu visto as plantas, os lírios do campo, que nascem e daqui a pouco, vindo o sol, eles morrem, eu posso fazer muito mais por vocês. Posso cuidar muito mais de vocês. E tudo isso só necessita de algo na vida: fé. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos crer no Deus que servimos. Nós precisamos crer que Deus pode sim fazer a água brotar da rocha. Nós precisamos crer sim que Deus, mesmo estando nós atravessando por um deserto, Ele pode enviar, Ele pode mandar cordonizes, Ele pode mandar o maná, Ele pode colocar uma nuvem para poder nos cobrir do sol castigante. Ele pode também colocar sobre nós uma coluna de fogo para nos conduzir, para nos proteger, para nos conduzir. Nós precisamos crer, nós precisamos acreditar que o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. É o Deus que cuida de nós. Há um hino no cantor cristão que diz: Deus cuidará de ti, a cada dia Ele proverá. Nós precisamos acreditar que esse Deus é o Deus que tem cuidado de nós. Nós precisamos acreditar que nós não precisamos ficar ansiosos quanto àquilo que nós iremos comer, quanto àquilo que nós iremos vestir, quanto àquilo que nós iremos beber, porque Deus tem cuidado de nós. É Ele que supre as nossas necessidades. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que faz muito mais, infinitamente mais, abundantemente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Só precisamos crer. Só precisamos crer que o Senhor é o Deus que guarda a nossa vida. Eu quero te encorajar a ter fé. Eu quero te encorajar a, nesse tempo de crise, ter fé. A crer que Deus pode sim suprir as suas necessidades. A crer que Deus pode, de alguma forma, abençoar a sua vida. Crer que Deus, mesmo diante dessa crise terrível que o país está passando e que de alguma forma está atingindo você, você pode crer que Deus não irá, de alguma forma, desamparar-nos. Ele está conosco. Ele está conosco. A Bíblia diz que Ele fez uma promessa. Ele diz que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Basta crermos que Deus está conosco.
e que Ele tem cuidado de nós. Eu quero te encorajar nesse momento. Eu não sei qual é o problema que você está passando. Eu não sei qual é a circunstância que você está atravessando. Eu não sei se a crise chegou até você. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que Deus, Ele está cuidando de você. E eu quero te encorajar a crer nisso, que Deus está cuidando de você e que Ele pode continuar cuidando porque Ele é Deus. Ele é Deus. A Bíblia diz, nós acabamos de ler aqui, que nós só precisamos fazer algo, buscar em primeiro lugar o reino dEle. Uma coisa que me chama muita atenção nesse versículo 33 de Mateus capítulo 6, é que nós acreditamos em muitos versículos da Bíblia. Nós acreditamos naquele versículo que diz que o Senhor, no Salmo 23, diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós acreditamos nesse versículo. Nós acreditamos no versículo que diz que Jesus estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, mas muitas vezes nós não acreditamos nesse versículo que diz que precisamos primeiro buscar o reino dele e as demais coisas. Que demais coisas? O que havemos de comer, o que havemos de vestir, o que havemos de beber pode ser acrescentado na nossa vida. Busque o reino de Deus, busque fazer a vontade de Deus, busque em primeiro lugar o reino dele, a justiça dele, porque as demais coisas, o que comer, o que beber e o que vestir, vai ser acrescentado na sua vida. Creia que Deus, Ele pode fazer coisas grandes na sua vida a partir do momento em que você fizer coisas grandes para Ele. Faça coisas grandes para Deus e Deus fará coisas grandes por você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar. Eu quero pedir a Deus para que Deus toque no seu coração nesse momento, para que você possa entender que Ele tem grandes projetos para a sua vida. Ele quer suprir as suas necessidades. Ele quer suprir as suas carências, sejam elas emocionais, espirituais, físicas, eu não sei, mas Ele quer cuidar de você. Ele quer cuidar de você. Permita-me orar por você nesse momento. Deus, eu quero colocar diante do Senhor esta pessoa que neste momento ouviu esta palavra e que de alguma forma essa palavra tocou em seu coração. Eu quero te pedir em nome de Jesus, ó Deus, para que esta pessoa seja encorajada neste momento a confiar no Senhor, a crer no Senhor, a acreditar que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Eu quero te pedir, ó Pai, para que o Senhor coloque no coração desta pessoa, ó Deus, o entendimento de que o Senhor é um Deus que se revela a nós a cada dia, de que o Senhor só exige uma coisa de nós, de que busquemos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, porque aquilo que nós necessitamos de comer, de beber e de vestir será nos acrescentado, Pai. Ó Deus, eu quero nesse momento ministrar sobre esta vida. Ó Deus, que em nome de Jesus ela seja encorajada a buscar em primeiro lugar o seu reino, porque muitas vezes, ó Pai, nós queremos buscar em primeiro lugar o nosso reino, nós queremos buscar em primeiro lugar as nossas vontades, e é por isso, Deus, que em muitos momentos nós não conseguimos ver o agir do Senhor. É por isso que em muitos momentos nós não conseguimos contemplar o cuidado do Senhor, o Senhor suprindo as nossas necessidades, porque nós estamos tão apegados às nossas coisas, nós estamos tão apegados, ó Deus, a coisas superficiais e supérfluas, que nós não conseguimos ver o cuidado do Senhor. Pai, tenha misericórdia de nós, nos encoraje, Senhor, nos encoraje neste momento a buscar o Teu reino, porque nós queremos ver o cuidado do Senhor sobre a nossa vida, nós queremos ver a provisão do Senhor,
Nós queremos ver o Senhor fazendo coisas maravilhosas em nosso favor, mesmo diante da crise, mesmo diante de uma situação terrível que o nosso país está enfrentando. Nós queremos crer que o Senhor é o Deus que cuida de nós. Obrigado, Senhor, por esta vida que está ouvindo esta oração nessa hora, por essa pessoa que ouviu esta palavra, que o coração dela seja transformado pelo poder da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa ter falado ao seu coração, que o Espírito Santo te encoraje a acreditar que Deus pode fazer grandes coisas por nós, quando nós fizermos coisas grandes para Ele. Busque em primeiro lugar o reino dEle, busque em primeiro lugar fazer a vontade dEle, porque as demais coisas serão acrescentadas sobre a sua vida. Eu quero te lembrar que o programa Semeando Esperança, sempre, todas as quintas-feiras, ele estará indo ao ar. E que você possa ouvir lá as mensagens que Deus tem colocado no meu coração para trazer para você. Que você possa ser encorajado por essa mensagem de fé, de esperança e de acrescentar na sua vida muita expectativa. Que Deus possa usar você, que Deus possa abençoar você e a sua família. E como eu sempre tenho dito, quem planta a fé, colhe milagres. Que Deus muito te abençoe, em nome de Jesus, e até o próximo programa.